então, para a gente estar refletindo. Certo, então, no versículo 13, dirás perante o Senhor teu Deus, tirei de minha casa o que é consagrado e dei também ao levita e ao estrangeiro e ao órfão e à viúva, segundo todos os teus mandamentos que tens me ordenado. Nada transgredi dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Dos dízimos não comi no meu luto, e deles nada tirei estando imundo, nem deles dei para a casa de algum morto. Obedeci a voz do Senhor meu Deus, segundo tudo que me ordenastes, tenho feito. Então observe que na leitura desse texto, você nota alguns elementos que não são falados, não são divulgados, né? Quando se fala no dízimo, para nós aqui que estamos aqui, né, equipe inteira, né? Quando se fala no dízimo, o que a gente deduz? Aquilo que ensinam, né, nas religiões hoje. Como que a gente avalia? Que o dízimo é uma coisa para o templo, em função do templo, em função das coisas do templo. Mas você olha nesse texto que foi lido agora aqui, o dízimo era utilizado para a subsistência do levita, de quem mais que diz ali? Para estar dando também para o peregrino, aquela pessoa que vinha de outra região. Para quem mais? Para o órfão. Para o órfão. E para a viúva. E para a viúva. Então o dízimo não era apenas algo levado para o templo e para o levita. Ele tinha como objetivo a vida humana, suprir a vida humana, suprir aqueles que trabalhavam para a obra do Senhor, os levitas, os sacerdotes no templo, para os órfãos, para as viúvas, para os peregrinos. Isso quase que não é falado, né? Que o dízimo tem essa utilidade também, né? E essa utilidade é muito importante, porque a gente percebe que o objetivo do dízimo era a manutenção da vida. Era a manutenção das pessoas que trabalhavam no templo, que eram vidas humanas, era a tribo de Levi, eram os órfãos, eram as viúvas, eram os peregrinos, que às vezes não tinham mantimento. Então, era para a manutenção da vida humana. Só que a gente observa que isso não é falado, né? Que o dízimo pode ser usado para essas coisas. Quando a gente lê nas Escrituras a respeito do dízimo, no próprio Antigo Testamento, a gente observa que ali no Antigo Testamento o dízimo ele teve uma progressão, ele evoluiu. O dízimo não é uma coisa assim com uma regra absoluta, com um parâmetro absoluto. O dízimo ele foi se desenvolvendo conforme o tempo foi passando. Tem outro texto, dá licença um pouquinho, deixa eu pegar a Bíblia aqui na mão. Tem um outro texto também que a gente lê aqui no texto de Deuteronômio. Esse eu quero ler para você acompanhar comigo. Observe só o que diz esse texto. Nós estamos falando do Antigo Testamento na época da lei. 14 de Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22. Certamente darás o dízimo de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher no campo. Então, de toda a semente que se recolher no campo, se dava o dízimo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, que era no templo, né? Comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. As pessoas comiam do dízimo. Quando o caminho te for cumprido, porque o dízimo também era entregue no templo, né? Quando o caminho te for comprido demais, e as pessoas tinham que ir lá no templo levar o dízimo, que os não possas levar por estar longe de ti, o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os. Então a pessoa vendia vaca,
vendia o boi, o carneiro, vendia a semente do campo, que era pesado para essa pessoa levar até lá no lugar onde devia ser levado, que era no templo, que era no lugar das comemorações, nos lugares das festas israelitas, né? Vende-os e leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolheu. Esse dinheiro dá-lo-ás por tudo o que deseja a tua alma. Com esse dinheiro você poderia comprar tudo aquilo que você quisesse comprar para te alimentar, para festejar. Olha só, por vacas, ou ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma. Agora olha só, come-o ali perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás tu e a tua casa. Então as pessoas comiam dízimo, desfrutavam de tudo aquilo ali que elas tinham guardado, como uma refeição sagrada diante do Senhor, no lugar que o Senhor tinha escolhido. Depois no versículo 27 diz assim, ó, não desampararás o levita, que está dentro da tua cidade, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de cada 3 anos, tirará todos os dízimos do fruto do terceiro ano. Então, no terceiro ano, ele separava todo o dízimo daqueles 3 anos, né, que tinham colhido, que tinham produzido. E os recolherás na tua cidade. Então, virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, olha só, vidas humanas, o órfão, criança sem pai, sem mãe, e a viúva, que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizeram. Vocês já pararam para avaliar, falando sinceramente, né? A gente conversando aqui, a gente conversando com ouvintes também. Você já percebeu o dízimo desta maneira? Está na Bíblia, está lá no Antigo Testamento, está ali onde se usa textos, né, para arrecadar dinheiro apenas para o templo, para compra de terreno, para, enfim, desenvolvimento do ministério no sentido de ampliar aquela instituição e crescer através de catedrais e tudo isso que a gente vê por aí, né? Mas o objetivo do dízimo, e isso eu quero deixar muito claro aqui, eram vidas humanas. Vamos lá. Era os levitas que trabalhavam para Deus, sacerdotes no templo, todos eles viviam do dízimo, órfão, a viúva, o peregrino e você mesmo. A Bíblia diz que a gente poderia trocar por dinheiro quando o caminho fosse longe e comprar outras coisas que desejasse a nossa alma e comer e desfrutar de tudo aquilo que Deus abençoou através do trabalho de nossas mãos. Então, o dízimo é para manutenção da vida, é para ajudar o necessitado, é para ajudar o ser humano. Só que vocês podem me responder sinceramente, vocês já ouviram em algum lugar o dízimo pregado assim? Eu nunca tinha ouvido dessa maneira. Nem tinha ouvido falar desse versículo ali. Exatamente, porque é mais fácil usar Malaquias 3,10. Né? Malaquias 3,10 é um verso que é muito utilizado para a arrecadação de dízimos. Né? É onde fala que, né, roubará o homem a Deus, vós, porém, me roubais nos dízimos e nas ofertas. Aquele texto ali de Malaquias está se referindo aos sacerdotes e está se referindo também à época do Antigo Testamento. Quando não tinha dízimo, não tinha também a manutenção das pessoas que trabalhavam, do órfão, da viúva, do peregrino, não tinha como ajudar a vida humana, nesse sentido. Mas não no sentido de que Deus fosse alguém que ficasse cobrando imposto por cobrar o imposto. Deus estava preocupado com a vida humana. Então esse texto de Malaquias 3,10
é um texto muito mal utilizado, né? E que as pessoas utilizam muitas vezes de maneira até, digamos assim, desonestas para conseguirem recursos para tantas coisas que desejam fazer com os recursos, né? Então quero resumir um pouquinho mais aqui. O dízimo no Antigo Testamento, há pelo menos 3 dízimos aqui, tá? Se a gente ler bem os textos, Levítico, Deuteronômio, percorrer todo o Antigo Testamento, você vai ver pelo menos 3 tipos de dízimos. Existia o dízimo que era para os levitas, que trabalhavam no templo, a manutenção do ministério, levitas, sacerdotes, um sacerdote, enfim. Havia o dízimo, que era uma refeição sagrada, que se comiam junto com outras pessoas, né? Você observa isso ali, quando o texto de Deuteronômio, que nós lemos aqui, foi falado, que se comiam junto com outras pessoas. E existia o dízimo para o órfão, o dízimo para a viúva, o dízimo para o pobre. Então, basicamente, são 3 dízimos. Tá? Se a gente olhar de uma maneira assim, bem simples, né? Sem se aprofundar muito. Não havia assim, um padrão absoluto. O dízimo sempre foi utilizado de diversas formas. Amém? Então, isso é a época da lei. Muito bem, a época da lei é essa. Daí, então, a gente começa a adentrar já num período um pouco mais para frente, que é o Novo Testamento.